Olá, Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no Salmo 33, do versículo 13 ao versículo 22. Salmo de número 33, do versículo 13 ao versículo 22, né? Na nova versão internacional, NVI. Texto bíblico. Dos céus, olha o Senhor e vê toda a humanidade. Deus vê todos, tanto aqueles que são bons, quanto aqueles que são maus. E prossegue no 14. Do seu trono, ele, Deus, observa todos os habitantes da terra. Deus observa todos os habitantes da terra. Deus não tem preconceito com relação à cor, com relação ao peso, com relação à condição financeira. Deus olha a todos. E esse olhar de observação é na perspectiva de estar pronto a socorrer todos aqueles que depositam confiança nele. Nele Deus. Versículo 15. Ele que forma o coração de todos. Coração, irmãos, quando está na Bíblia, normalmente fala do aspecto interior do ser humano. Às vezes alma, às vezes espírito, né? Deus, ele forma o espírito de todo ser humano. Deus forma a alma de todo ser humano. De todo. E dá o livre-arbítrio para as pessoas fazerem o bem ou fazer o mal. Olha o que fala Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Primeiro Deus fez o boneco do homem, do pó da terra. Estava lá deitado na terra, estirado, sem vida. Por quê? Era só um boneco de terra, né? Que é o nosso corpo físico. E aí prossegue o versículo 7 de Gênesis. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E Deus deu vida àquele boneco de barro, soprando em suas narinas o fôlego da vida. Ou seja, Deus deu dele para todos os seres humanos. Quando Deus soprou em Adão, Deus transmitiu para Adão parte dele Deus para Adão. E o mesmo acontece com todo ser vivente, todo ser que tem vida, que tem fôlego de vida, tem parte de Deus dentro de si, que é o Espírito. Né? E o fôlego da vida. É por isso que todo ser humano que tem capacidade de raciocínio, que tem capacidade de pensar, que tem capacidade de reconhecer a si próprio, tem uma religiosidade. Ou seja, tem uma necessidade de buscar a Deus. Todo ser humano. Todo pastor. Todos. O ateu também. O ateu, ele nega a existência de Deus, o Deus invisível, mas ele deposita a confiança dele em algo, em alguém, talvez em si próprio. O agnóstico também, pastor? O agnóstico também.
O agnóstico reconhece a existência de um ser superior, de um Deus. Ele só não acredita que dá para se relacionar com esse Deus. E então, todos têm. Mas por que todos têm, pastor? Porque em todo ser humano há essa centelha, esse fôlego que Deus soprou dentro dele. Em todo ser humano. É um aspecto espiritual. Todos têm. Como houve o pecado, a interrupção entre a relação homem e Deus, o pecado interrompeu, desligou. O homem era ligado a Deus, né? O pecado desligou. Então todo ser humano ficou com necessidade de Deus. É o exemplo típico daquela parábola de Jesus Cristo, do galho e da árvore. O galho, quando se desliga da árvore, quando ele é arrancado da árvore, foi o que aconteceu conosco, com todos os seres humanos. Havia a árvore, que era Deus, e nós éramos os galhos. O pecado arrancou o galho da árvore. Então, todo esse galho tem necessidade da árvore. É fácil, é só você observar. Arranca um galho de uma árvore e fica observando o comportamento daquele galho. No começo ele está meio verdinho, né? Depois ele vai secando. A gente sabe que ele, sem a árvore, ele vai morrer. Então todo ser humano, ele tem a necessidade de um Deus, de voltar para essa árvore. Essa necessidade está no espírito, que é o fôlego da vida, né? Que é o espírito, né? Então todos têm. E a religião é algo que acontece em todas as culturas. Em todas as culturas existe a religião. Mas, irmãos, nós temos que entender uma coisa muito importante. O Jesus Cristo, ele não fundou nenhuma religião. Jesus Cristo não criou nenhum movimento religioso. Jesus Cristo, ele é Deus que se fez homem para religar. Foi interrompido, desligou. Ele veio para religar. Ele é o religare. Ele veio para religar o homem a Deus. E ele fala que ele é o caminho. Quer dizer, está no singular. Ele é a verdade. Está no singular. E ele é a vida. Então nós cristãos, nós não seguimos uma religião. Nós seguimos uma pessoa. Os primeiros cristãos eram chamados os do caminho, porque eles acompanhavam a Jesus Cristo. E o cristão é aquele que segue a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Ah, pastor, mas existem tantas denominações. Ah, irmão, isso são entidades civis, que alguém pega a Bíblia lá como base, vai no cartório civil, abre uma firma lá e começa a funcionar como igreja. É importante? É importante. É muito importante. É muito importante, sim, porque as pessoas têm que se reunir em algum lugar para falar das coisas que são comuns, né? No caso da igreja cristã, para falar de Jesus Cristo. Mas não foi Cristo que criou isso. Não, isso foi os homens que vieram após ele, né? Jesus Cristo, ele criou duas ordenanças: batismo nas águas e a ceia do Senhor em memória a ele Jesus Cristo, em lembrança a ele.
O restante é religião, irmãos. Ritos, rituais, necessidade de se relacionar com o sagrado. É isso. É isso. Tá? Então é preciso ficar claro que todo ser humano tem necessidade. Tem religião cristã que grita, tem religião cristã que fala baixo, tem religião cristã que tem uma linha de entendimento, tem outra que tem imagem, tem outra que tem outra linha de entendimento, tem umas que religião cristã que são meio que espíritas, é uma mistura, sabe? Mas isso não foi Cristo que criou, isso é coisa de homens, isso é coisa de ser humano, né? Em razão dessa necessidade, porque para alguns não é suficiente, acreditar que Deus está olhando para ele, que Deus está cuidando dele, e que Deus veio em forma de homem, já pagou pelos nossos pecados, e que hoje, se nós acreditarmos, confiarmos nisso, nós somos justos perante Deus. E a partir daí nós temos a responsabilidade, por gratidão, de não errar mais. Né? Então é preciso nós separarmos cristianismo, o modo de viver de Cristo, é preciso nós separarmos as orientações do reino de Deus dado por Cristo de religião. Entendeu? Então é preciso separar isso. Religião é um esforço humano de se religar a Deus. É aquilo que Adão e Eva fizeram quando pecaram. Eles fizeram uma religião ali. Quando, pastor? Quando eles tentaram cobrir a sua vergonha com folhas, né, de árvore, que é perecível. É uma religião, eles tentaram se recompor para se apresentar a Deus. E o que Deus fez? Gênesis 3, 21. O que Deus fez, pastor? Fala para nós. Não, Deus falou que ia mandar Jesus Cristo. Deus falou que ia mandar... Mas em Gênesis, pastor, em Gênesis 3, 21, Deus falou que ia mandar Jesus Cristo. Aqui, ó. O Senhor Deus fez roupas de pele. Para fazer roupas de pele, Deus teve que matar um animal. E que culpa que o animal tinha no pecado de Adão e Eva? Nenhum. Então matou um animal inocente. Derramou sangue, né? E cobriu a vergonha, a nudez de Adão e Eva. É exatamente o que Cristo fez por nós. Cristo veio, viveu sem pecado, morreu inocentemente, derramou o seu sangue por nós, e com essa morte vicária, ele nos cobriu do pecado. É a mesma coisa. Então Deus lá em Gênesis já estava falando que iria acontecer Jesus Cristo, né? Então isso é muito importante. Olha, eu faço questão de deixar claro isso. Seguidor de Jesus Cristo não quer dizer ser religioso. Tem pessoas que o emprego dele é uma religião. Ele religiosamente, cumprindo todos os rituais, chega na hora certa, faz o que é certo, vai nos dias certos, dá o esforço dele para aquela empresa, para ter uma vida tranquila. Isso de maneira religiosa, né? Então é preciso ficar claro isso, mas a gente vai falar mais disso, né? Então Deus fez o boneco, Gênesis 2:7, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, quer dizer, deu parte dele para o homem, que é o ar dele, né? Que é o fôlego, e a gente entende que esse é o espírito do homem. E dessa junção, o homem tornou-se um ser vivente, ou seja, uma alma. O homem é uma alma. Aqui, quando Deus formou o pó, a responsabilidade de Deus.
Quando Deus soprou nas narinas e deu espírito, responsabilidade de Deus. Quando o homem tornou-se um ser vivente, responsabilidade do homem pelas suas decisões. O homem tornou-se responsável pelas suas decisões. Tá certo, irmão? Então, eu só fiz essa observação que é para a gente entender bem isso, né? Que Deus formou todos os seres humanos, todo o espírito do homem, de todo ser humano, foi Deus que formou. Todo o corpo humano foi Deus que formou lá em Adão, né? Que agora se reproduz no casal. E que a alma é a responsabilidade do homem, é as escolhas, o conhecimento, a vontade, né? Mas prosseguindo aqui, ó, ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Deus é onisciente. Deus conhece tudo o que o ser humano faz. Então não adianta querer enganar Deus. Com Deus, irmãos, é rendição. Nós temos que nos render a Deus. Reconhecer que tudo vem de Deus, do fôlego da vida, a matéria corpo que nós usamos para nos relacionar com o mundo, tudo vem de Deus, o ar que respiramos. Então é depender de Deus, é reconhecer que vivemos pela graça e misericórdia de Deus. Embora como Adão e Eva no começo, nós vivemos correndo de Deus, fugindo de Deus. Então não adianta querer enganar Deus aos domingos com cara de inocente e na segunda com cara de... com atitudes, né, de ditadores. Não adianta. Não adianta, porque Deus conhece tudo que o homem faz. Mas pastor, então me diga, o que Deus quer? Um coração obediente. Deus quer um coração que reconheça que Ele é Deus sobre todos e que tudo o que nós fizermos é graça de Deus e é para louvor de Deus, tudo. Reconhecer que nós não podemos salvar a nós mesmos, reconhecer que nós pecamos, reconhecer que nós pecávamos e tínhamos alegria em pecar, e que hoje nós pecamos e nos entristecemos, mas que continuamos pecando. Espero que em quantidade menor, mas que continuamos errando. Reconhecer que a nossa maturidade espiritual, ela pode se medir com o tempo. Qual tempo, pastor? O tempo que leva entre a prática de pecado e o arrependimento genuíno. Antigamente nós pecávamos e a consciência falava e a gente não dava o braço a torcer. Hoje não, hoje quanto menos tempo você leva para se arrepender do erro de maneira genuína, mais você está ligado em Deus, creio eu. No 16, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. 17, o cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. O que Deus está falando? Não confie na sua própria capacidade, não confie nos seus recursos financeiros, aqui ó, tamanho do seu exército, não confie no seu braço, na sua inteligência, não confie. O cavalo para a época era a mais alta força, né, de apoio ao homem. Então não confie, porque ele é incapaz de salvar. Não dá salvação a isso. Olha lá, ó, 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Quer dizer, o olhar de Deus está sobre todos, né? Lembra? Bons, ruins, né? Esperando o quê? Esperando isso, ó. Esperando esse temor de respeito, né, irmão? Temor de respeito. Está esperando o quê? Esse temor para que Deus os proteja. Aqui, olha, mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. Para quê?
para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Mesmo em tempo de fome. 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Pastor, então quer dizer que eu posso parar, não preciso fazer nada? Não. Você tem que continuar. Você tem que fazer o seu possível. Você tem que fazer o seu possível. E confiar que o impossível Deus vai cumprir. E confiar que o impossível Deus vai cumprir. Mas você tem que fazer. Toda a bênção, irmãos, exige a participação do ser humano. Deus trabalha em cooperação. Em cooperação. Para abrir o Mar Vermelho, foi preciso que Moisés tocasse nas águas. Então houve uma participação. Nenhuma participação, né, pastor? Em tocar nas águas e o abrir. Mas ele tocou nas águas de maneira física e tocou nas águas com fé. Com fé. E para atravessar o mar que havia se aberto, eles tiveram que andar. Eles não foram voando, não foram levitando. Então, para a bênção se completar, houve a participação do homem, sim. Sim. Entendeu? Então nós temos que fazer a nossa parte. Nossa parte é a nossa responsabilidade. E aí, não confiar que vai ser essa nossa parte que vai dar a bênção. Não é isso. Não é confiar no recurso financeiro que nós temos. Não é isso. Não é confiar na nossa sabedoria. Não é isso. É fazer isso. Utilizar isso. Mas ter a certeza, ter a confiança de que é Deus que vai dar a vitória. Você vai acordar de madrugada, você vai estudar até as horas altas, você vai trabalhar, você vai buscar, você vai se empenhar, mas quem vai dar a bênção é Deus. Por quê? Porque você confia em Deus, porque você está buscando em Deus. Ah, pastor, mas uma pessoa do mundo que não acredita em Deus também consegue. É verdade. Isso é verdade, consegue sim. Eles se esforçam, se empenham e conseguem. E daí vem para nós um aprendizado, né? Porque se o do mundo se esforça, se aquele que não crê em Deus se esforça, né, e Deus abençoa, porque Deus recompensa o esforço de todo mundo, né, irmãos? Deus recompensa o esforço de todo mundo. Quanto mais Deus fará para nós que somos filhos dele. Quanto mais Deus fará para nós que somos filhos dele. Então nós temos que acreditar. E também a Bíblia fala que as bênçãos de Deus não acrescentam dores, né? Só traz alegria. Então nós temos que entender isso. Olha lá, no 21. Nele, em Deus, se alegra o nosso ser interior, quer dizer, traz calma, traz paz. Pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então, irmãos, esperar em Deus aumenta a nossa confiança nele, Deus. Aumenta. Especialmente quando nós queremos urgentemente a intervenção divina ou a orientação divina em uma situação. Porque da nossa perspectiva terrena, humana, e com o nosso conhecimento limitado, pode parecer que Deus não se importa com as nossas lutas, com as nossas dificuldades. Mas isso não é verdade. Deus se importa, e muito, com as nossas preocupações, com as nossas necessidades. Deus usa esse tempo de espera, né, para fortalecer a nossa confiança, a nossa fé nele. Deus usa, irmãos, Romanos 8, 28.
é o versículo da minha vida. Eu creio nesse versículo. Romanos 8, 28. O que fala, pastor? Sabemos que Deus age em todas as coisas, até no tempo de espera. Até no tempo de espera. Para o bem daqueles que o amam. E nós amamos a Deus. Se nós separamos um tempo para ouvir uma mensagem, para ler um texto, é porque nós amamos a Deus. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqui que pega, ó. O seu propósito. Esse propósito aqui não é o meu propósito, de João. É o propósito de Deus, creio eu. Então nós temos que fazer a coisa conforme a vontade de Deus. Esse tempo é o tempo para fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Mas vai acontecer, a bênção vai acontecer, né? Então, irmãos, enquanto nós estivermos nessa espera, nós temos que lembrar que Deus conhece todas as circunstâncias, hein? Deus conhece o antes, o presente e o futuro. E Ele quer nos dar a bênção na hora certa, na hora exata. Entendeu? E Deus, Ele tem um entendimento completo dos motivos e intenções de todas as pessoas envolvidas na situação. Deus conhece o coração de todos os envolvidos, né? Deus conhece. E o poder de Deus, irmãos, nós sabemos que é maior do que todos os esforços que nós fazemos. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas Deus fará com certeza a parte maior, que é o impossível. Então, o esforço que nós fazemos para resolver nossos problemas são legítimos. Mas a solução vem de Deus. A solução vem de Deus. Nós temos que fazer o possível e deixar que o impossível Deus fará. O nosso olhar, ele é sempre com relação a nós, às nossas necessidades, aos nossos anseios, mas sempre tem pessoas outras envolvidas, né? É meio que egoísta, mas é uma verdade. Nós nos preocupamos conosco, com a nossa família, mas tem mais pessoas envolvidas e Deus olha o conjunto. Deus olha o conjunto para abençoar todas as pessoas envolvidas. E temos que reconhecer que a misericórdia de Deus, ela se faz presente todo o tempo, e Deus é gracioso. Deus é gracioso. Então, irmãos, sempre que nós estivermos nos sentindo oprimido por uma situação de urgência, ou talvez por uma incerteza, nós temos que nos lembrar de quem é Deus e do que Deus prometeu fazer. Esse salmo, ele é maravilhoso, ele é cheio de promessas. Ele é cheio de promessas, Salmo 33. Deus, ele olha desde o céu e observa a todos nós com desejo de nos salvar, de nos abençoar. Deus está olhando. Então nós temos que saber que, embora as coisas talvez não aconteçam na hora e do jeito que nós desejamos, mas elas vão acontecer da maneira que Deus acha que é o melhor para a nossa vida. E nós temos que crer nisso. Nós temos que acreditar nisso. Tá certo, irmãos? Releia esse salmo, releia esses versículos, e Deus vai falar no seu coração do quanto Deus quer nos proteger. Não se preocupe com religião. É claro que se nós optamos em participar de um determinado grupo, nós temos que obedecer as regras daquele grupo. Está perfeito isso. Todas as igrejas estão perfeitas nisso. Não é obrigado a pertencer, mas se você pertencer, você tem que respeitar do jeito que foi constituída aquela igreja. Porque nós acreditamos que o desejo de todas é o melhor. Mas é preciso ficar claro que nós seguimos a uma pessoa, Jesus Cristo. A uma pessoa. E às vezes na caminhada a gente se perde. Às vezes na caminhada a gente começa a agregar coisas
que só faz ficar mais pesada a caminhada. Jesus Cristo falou que o fardo dele é leve. É preciso entender isso. Mas a igreja local é abençoada, é abençoadora, é de Deus. É de Deus. Nós temos que pertencer a um grupo. Não existe cristão isolado. Não existe cristão isolado. A igreja é uma grande escola, é onde a gente vai aprender e praticar. Praticar amor, caridade, convivência. A igreja é um grande quartel. A gente vai aprender as táticas de Deus para enfrentar o dia a dia. Né? A igreja é uma grande família, né? Onde há as diferenças, há as dificuldades, mas tem um cabeça, né? Se nós obedecermos ao cabeça, tudo vai dar certo. Tá bom, irmãos? Que maravilha Deus, hein? Deus é maravilhoso, a palavra do Senhor é maravilhosa. É maravilhosa. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo. Obrigado porque é maravilhoso saber que o Senhor olha para nós com cuidado, com zelo, e que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. Pai, que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo a responder a Ti, em nome de Jesus, Jesus Cristo, que Deus veio um homem, viveu como nós, pagou pelos nossos pecados para que nós pudéssemos hoje nos deliciar com as Tuas promessas e vivemos na esperança de que o Senhor irá cumpri-las. Que essas palavras sejam realidade na nossa vida, Pai. Pedimos também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, tirando a dor, dando esperança, dando um tempo de vida com qualidade. Mas que isso sirva de propósito para que eles tenham um relacionamento mais próximo contigo. Mas que não seja feito conforme os nossos planos, mas conforme os planos do Senhor. Pedimos também, ó Pai, por aqueles que sofrem na alma, Senhor. Sofrem na alma. Quantas pessoas sofrem com depressão, tristeza, angústias, incerteza pelo dia de amanhã. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, Pai, estar trazendo esperança, confiança a eles, fazendo eles ver que há um Deus vivo, um Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus de relacionamento, e que nos garante um fardo leve, que nos garante um tempo de superação, de vitórias, e nos garante um céu. Que essas almas possam reconhecer isso. Abençoe também os relacionamentos, ó Pai, na família, né? Projeto inicial do Senhor, nas igrejas, local onde aprendemos do Senhor, no governo, Pai amado, que haja paz entre os governos, delegação do Senhor, para que os governantes entendam a sua missão e os governados obedeçam, Pai, em nome de Jesus. E também na sociedade como um todo. Que haja paz no trânsito, que haja alegria, Senhor meu Deus. Nos comércios, prosperidade, que haja esperança nos hospitais. Que o Senhor se faça presente onde haja humano. Nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.